Este vídeo tem o apoio de podcast Papo Acessível, link na descrição. Todos os apoiadores concorrem aos nossos sorteios. Dia 25 de dezembro, sorteio de um PlayStation 4 entre todos os colaboradores. Então, aqui fala Carlinhos, então segue aí. Mais um comparativo. Porque não é tão comparativo, mas é um pouco de comparativo para vocês terem um pouco de noção do que eu quero falar. Esses tempos atrás eu estava conversando com o Fernando Scalabrini. Ele é um dos que faz o Papo Acessível, o podcast Papo Acessível. E a gente estava conversando sobre a diferença de ser cego no Brasil e de ser cego nos Estados Unidos. Deficiente visual, desde baixa visão até completamente cego, sem enxergar nada. E a gente estava conversando sobre isso e eu fiquei espantado com tamanha diferença de um lado para o outro. E aí eu conversei com ele, eu vou fazer um vídeo sobre isso, te prometo que eu vou fazer um vídeo sobre isso. A gente acabou virando amigo, a gente conversa quase sempre e eu consigo ver, agora por ter um amigo que tem deficiência visual, o quão diferente é um país do outro nesse aspecto. O Papo Acessível em si é um podcast apresentado e editado por deficientes visuais e ele nasceu com esse intuito realmente de tratar e abordar esse tipo de assunto e esse tipo de público também. Atualmente ele já tem mais de 80 podcasts em mais de 2 anos de vida. E atualmente o podcast deles já atinge todo tipo de público, não somente deficientes visuais. Então hoje em dia eles abordam review de aparelhos, cobertura de lançamentos, a opinião deles sobre alguma coisa, bate-papo entre amigos, entrevista, entretenimento. Tudo que os maiores podcasts da atualidade são focados hoje, eles também são focados, não são somente voltados para o público deficiente visual. Tanto que eu já dei uma entrevista no podcast deles, vou deixar o link aqui embaixo para a entrevista do Carlinhos. Eu dei entrevista, eu participei de um podcast. Os temas são mais variados, eles já abordaram desde cachaça, festa junina, sexo e seus tabus. Eles já entrevistaram o Geraldo Magela, todo mundo sabe quem é. Aquiles, que é o baixista da tribo de Já. A voz do Google, como é que é o nome daquela moça lá que é a voz do Google? Regina Bittar, eu acho. Se eu não me engano é esse nome, é a voz do Google. Paula Napolitano, que é a sexóloga da Jovem Pan. Janaína Barcelos, que foi a Miss Minas Gerais e a Vice-Miss Brasil. Eu. E um monte de gente interessante. O podcast deles, eles põem sempre no dia 10, no dia 20 e no dia 30. Então são 3 podcasts por mês. Tem o link na descrição para tu chegar na minha entrevista, porque eu sou um autopromotor de mim mesmo. Tem aqui embaixo o link da entrevista. E é um podcast que nos apoiou bastante em vários momentos do Realidade Americana. E o Fernando nos apoia desde o início do Patreon, ele está nos apoiando. E virou um amigo pessoal meu. Fica a dica aqui embaixo. E é de grátis. Vai lá e assiste o podcast deles. Ouve o podcast deles. Porque quando eu participei da entrevista, eles cansaram de fazer piadinha de que não dá para assistir. Eu mandava eles ver alguma coisa e tal. E eles brincavam comigo que não podiam ver essa coisa. Então, ouve o podcast deles lá. Aí eu estava conversando com o Fernando e ele me disse, cara, eu apliquei para Cão Guia em 2007. Em todos os órgãos possíveis para aplicar, em todas as agências possíveis para aplicar aqui no Brasil. Eu apliquei em 2007 e até hoje nada. Então em 2014, acabando 2014. Nos Estados Unidos, ele me contando, a espera é de cerca de 6 meses para um cego receber o Cão Guia. Já comecei a ficar chocado por aí. Ele me passou os links de tudo, eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês darem uma olhada, para vocês analisarem tudo que eu estou falando para vocês e mais. Tudo que eu não falar está aqui embaixo em links. Aí ele começou a me dizer, tu não faz ideia a dificuldade que é para eu encontrar produtos para quem tem baixa visão como eu. Ele tem, se eu não me engano, 5% de visão num dos olhos. E ele me dizendo, tu não faz ideia a dificuldade que é encontrar produtos aqui para deficientes visuais aqui. A maioria dos produtos que eu tenho que comprar nos Estados Unidos, porque aqui é difícil de encontrar. E eu, vou fazer um comparativo disso. Então o comparativo de hoje, eu peguei produtos para quem é deficiente visual, aqui e no Brasil, porque no Brasil tem muitos que sequer são vendidos ou são fáceis de encontrar. Logicamente eu vou mostrar a imagem que eu não encontrei. Se tu achar no Brasil, põe o link aqui nos comentários, eu vou ver o link e vou botar na descrição para que seja bem completo. Beleza? Vamos para o comparativo. Qual é a primeira coisa que tu precisa se tu ficar cego? Estou aqui, eu bem belo enxergando, de repente, puf, aconteceu alguma coisa, fiquei cego. Não consigo enxergar mais. Eu ainda brinquei que o Scalabrini eu ia ficar completamente pirado, porque tipo, eu uso a visão para tudo, até me adaptar ia ser uma loucura total. Mas a primeira coisa que tu precisa é a bengala. Aquela que
desdobra de parecer ninja, sabe? A gente encontrou a mesma bengala aqui no Brasil. No Brasil essa bengala custa R$ 99,00. Nos Estados Unidos a mesma bengala está $21,95. Relógio Braille, aquele que tem as pontinhas para tu poder sentir a hora, sabe? O Braille. Aqui ele custa R$ 49,95. No Brasil a gente teve que apelar para o Mercado Livre, porque foi pesquisa no Google para lá e para cá e não achamos. No Mercado Livre a gente encontrou por R$ 335,00. Olha a diferença de preço. E aí eu estou me baseando numa situação de que, pô, fiquei cego, eu preciso me adaptar, eu preciso encontrar as coisas. Eu utilizei o Google para pesquisar aqui nos Estados Unidos e no Brasil. E aqui eu encontro várias lojas que vendem produtos específicos para cegos. E no Brasil eu estou apelando para o Mercado Livre porque eu não encontro lugar nenhum. Acabei de ficar cego, não tenho nem ideia como é que lê Braille, não sei nem como é que fala Braille, se eu estou falando certo. Então eu vou pegar um relógio que fala. Aqui nem aquele do Silvio Santos do Galo, lembra? Esse aí. Relógio que fala, esse é mais fácil de encontrar, porque tinha até nos camelô na minha época de criança. Aqui ele custa R$ 10,95, no Brasil R$ 28,90. Também encontrei um despertador que fala as horas. Aqui nos Estados Unidos R$ 11,95. No Brasil, uma versão chinesa, dessa versão que é conhecida para esse tipo de produto, custa R$ 25,00. Uma ferramenta para escrita Braille, para tu escrever em Braille. A mesma ferramenta de plástico custa aqui R$ 7,89. E no Brasil R$ 48,00. Outro produto que eu achei idêntico, Brasil e Estados Unidos, é uma lupa digital, para quem tem baixa visão. É tipo uma câmera que tu põe em cima de alguma coisa e ela vai ampliar muito, para tu poder ler letras pequenas, super ampliada, bem grandonas. Aqui custa $295. No Brasil, o mesmo modelo, R$ 2.050, o mesmo modelo. Inclusive eu achei uma outra lupa digital, que amplia muito mais forte, por $439 aqui e no Brasil R$ 3.360. Tu consegue ver a diferença de preços? Eu não vou fazer um cálculo de salário mínimo. Para tu ter uma ideia, o salário mínimo aqui é $1.300 mais ou menos. Então com, sei lá, um terço do salário mínimo, tu compra um produto desses mais caro. No Brasil R$ 3.300 são tipo 3 salários mínimos, mais de 3 salários mínimos. É muito mais acessível para o pessoal que precisa disso aqui. Mas vamos continuar o nosso comparativo. Agora é a parte que vocês, se encontrarem algum produto, postem aqui nos comentários. Porque são produtos que eu pesquisei no Google por tudo quanto é canto e não encontrei. Um leitor de livros. Ele realmente escaneia e vai lendo para ti o livro. Aqui ele custa $2.195. Se alguém souber o preço, põe nos comentários. Outra coisa interessante que a gente achou, um leitor de label, de etiquetas. Olha a imagem na frente. Ele vem com etiquetas, até 250 etiquetas, esse inclusive é em português, o que eu encontrei numa loja americana que tinha vários idiomas. E ele lê o código de barra, que tu pode ou tu mesmo gravar o que é. Por exemplo, tu tem um monte de CDs. Tu põe essas etiquetinhas no CD e põe lá, grava, sei lá, AC/DC, Metallica, Roberto Carlos, Chitãozinho Chororó, e tu mesmo grava o que cada CD é. E aí tu passa nesse código de barra e ele vai ler para ti na voz que tu gravou ou numa voz já pré-programada no produto, ele vai ler o que é. Bacana, eu não conhecia esse tipo de coisa, eu conheci um monte de produto que eu não conhecia. Aqui ele custa $139, eu não encontrei esse produto no Brasil. O que é um produto muito bom, diga-se de passagem. Para quem não tem uma visão, poder organizar coisas, enlatados, remédios, CDs, um exemplo que eu dei, e só passar e saber o que está pegando na mão. Outra coisa que eu não encontrei é isso aí, ó. Ele é um leitor de dinheiro. Tu põe o dinheiro dentro, ele vai te ler que nota que é, se é de $1, $5, $10, $20 e assim por diante. É um leitor de dinheiro, um identificador de dinheiro que tu leva no bolso contigo. Também não encontrei no Brasil e aqui ele está $129. Mais um outro produto que eu não encontrei no Brasil é o identificador de cores. Aqui ele está $99, é aquilo que tu põe em cima de uma cor, põe em cima aqui preto, ele vai dizer preto. Põe em cima do branco, ali assim, ele vai dizer branco, vermelho. Ele vai dizendo as cores que ele está tocando. Também extremamente útil. Não encontrei no Brasil, não foi fácil de encontrar utilizando o Google. E como eu disse, isso aqui tu pesquisa ali no Google americano, tu acha assim em várias lojas. Mas isso vai muito mais além. Isso são alguns exemplos para o vídeo não ficar gigante. Podia passar horas mostrando coisas que eu sequer imaginei que existiam. Principalmente produtos que falam. Medidor de pressão de pneu de carro que fala. Balança. Medidor de pressão. Sabe medidor de pressão de corpo mesmo, de pessoa? Que fala a tua pressão. Bússola, bíblia. Acho que é pedômetro aqui, contador de passos. Contador de calorias. Termômetros, calculadoras e uma infinidade de produtos que falam que tu encontra em lojas especializadas disso aqui nos Estados Unidos facilmente online. Facilmente mesmo. Aí eu parei numa área de games.
de um dos sites, que foi algo tipo impossível de encontrar no Brasil, porque eu não encontrei de jeito nenhum. Procurei muito. Imagina se teu filho nasce sem visão, completamente cego, e tu tem que comprar algum brinquedo para ele poder brincar diferente de uma pessoa com a visão. Que ele precise ter, sei lá, um toque melhor, ou que ele tem baixa visão e precisa de coisas maiores. Olha aqui na frente para vocês darem uma olhada. Essa é a área de brinquedos de um dos sites. Tem desde dardo, que vai falando a pontuação onde bate, até facilmente encontrar as bolas com sininho. Sabe aquelas bolas que tem sininho? Ou bola que emite um bip. Até esse carregador que tem aí para essas bolas de bip, para ele carregar o somzinho do bip. Então é fácil de tu encontrar esse tipo de coisa aqui. Jogos educacionais, todos que têm uma forma de distinguir como se fosse braille ou com braille também. Então todos jogos que podem ser jogados por deficientes visuais, por crianças também, muito mais por crianças. Cartas, por exemplo, ou com uma numeração enorme, para quem tem baixa visão, ou com um braille para tu saber que carta é. Produtos que se eu ficar mostrando aqui a gente vai passar horas, mas tem muita coisa que vai desde a criança até a pessoa mais velha, que permite ter uma vida mais normal, ou mais fácil de viver, mais tranquila, com esse tipo de acessibilidade, mais fácil alcance. E aí eu descobri, numa das associações de cegos daqui, da Flórida, por exemplo, onde eu tô, uma coisa que eu não sabia. Vocês já viram alguns vídeos meus atrás, quando eu mudei minha placa uma vez, mudei outra, que eu mandei personalizar a placa. Por exemplo, a minha placa atual é da NASA, em volta, e a minha escrita que eu quis no meio. Quando eu fiz na Virgínia era $10 para personalizar, escrever o que eu quisesse, e $10 extra se eu quisesse algum desenho diferente de placa, para não ser o padrão do estado. Aqui a placa da Flórida, a gente achou meio estranho, tem uma laranjona no meio e ela é verde e laranja. E a gente comentou, quando a gente passar nessa placa, a gente vai trocar e fazer personalizada com algo escrito, como a gente sempre fez. E aí eu descobri que essas coisas que tem em volta, que na Virgínia foi 10 a mais, na verdade é uma doação que tu faz para a instituição que está em volta da placa. Na Virgínia tinha várias, desde Forças Armadas, escoteiros de tal cidade, várias. E aí eu fui no site da Associação de Deficientes Visuais daqui e vi que também funciona aqui a placa, que é essa aí que está na frente, para vocês darem uma olhada, que está escrito um estado de visão embaixo, uma placa mais bonitinha, que ela custa na verdade $25 e que esses $25 são destinados à doação para essa instituição, que ajuda pessoas deficientes visuais. Eu não sabia disso, tanto que agora a nossa placa vai ser pensando nisso, vai ser em doação a alguma instituição. A gente gostou muito dessa placa, além de bonita, a gente vai estar doando $25 para a instituição. É $25 mais as taxas de 10 da personalização do nome, e esses $25 vão ser bem empregados. Eles ainda têm a campanha de põe essa placa, tire foto, mande pra gente que a gente divulga, para ajudar a espalhar a campanha. Isso foi só para mostrar um pouquinho, porque eu nem vou falar em situação de ruas, que aqui todas as esquinas tem a partezinha para tu poder descer com cadeira de roda, cadeirante, que os sinais de trânsito em vias muito movimentadas tem o sinal sonoro, que eu já mostrei em alguns vídeos passados, e nem vou entrar nisso tudo de novo. Isso é para mostrar um pouco para vocês que como aqui é mais voltado, muito mais, a engrenagem funciona melhor para ajudar quem precisa, quem tem algum tipo de deficiência. Como o próprio Detran daqui tem essa forma de tu botar uma placa que em volta tem um patrocínio, uma doação anual para algum tipo de instituição que eu não conhecia. Fiquei sabendo agora pesquisando sobre esse vídeo. Então quando tu vê a plaquinha lá, que tem alguma coisa diferente em volta, é alguém que ajudou algum tipo de instituição, que doou e que está doando anualmente, quando renova essa placa, essa taxa para essa instituição que está em volta do que está escrito na placa. E é uma forma que o governo brasileiro podia fazer, simples e fácil, uma placa que tem só um dizer em volta da placa original, que ajuda alguma associação, alguma instituição que precisa de doações. Simples, fácil e que muita gente ia ajudar, porque é muito pouco e ainda ia estar na placa estampado que instituição tu está ajudando. Não se esquece de visitar o podcast que está nos ajudando desde o início. Se gostou, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal. Volta depois.